Boa noite, meus amigos. Mais uma quinta-feira, hoje, dia 10 de dezembro. Estamos no ar, na nossa página do Facebook. Então, hoje nós temos o prazer de receber de Colatina o nosso irmão Eduardo Prates Pereira. A palavra é sua, amigo. Que assim seja, muito obrigado e mais uma vez muito boa noite a todos. Meus amigos, o tema que nós escolhemos para o estudo, para a reflexão desta noite, ele tem por motivo uma dada reunião doutrinária, né, numa palestra pública na nossa casa, quando nós ouvimos pela primeira vez a frase proferida por um companheiro que realizava o estudo, né, que coordenava, conduzia o estudo, quando ele nos disse a frase: floresça onde Deus te plantou. E isso nos tocou bem forte, né? Uma reflexão naquele momento que nos falou bastante alto, né, ao coração, à mente, e nós guardamos essa frase e sempre que temos oportunidade de realizar os estudos e que o tema propicia, né, dá margem a essa reflexão, nós gostamos de abordar esse tema, né, já que ele é muito amplo, ele envolve todos os aspectos da nossa vida. E daí, pesquisando sobre o tema, nós encontramos uma mensagem muito bonita, muito rica, cujo tema, o título é Onde Estejas Floresce, ou seja, a mesma mensagem com algumas palavras em locais, né, em posições distintas. Pois bem, esta mensagem está contida na obra Luz da Esperança, um livro psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco, ditado pela benfeitora Joana de Ângeles, e nós trazemos a proposta de conduzir esse estudo analisando um pouco a parte final, a segunda metade desta mensagem, né? E, de antemão, nós podemos dizer que essa mensagem, acima de tudo, ela é para nós um lembrete, né? Um chamamento à atenção a respeito do bom proveito da reencarnação, que muitas vezes nós, pelas tribulações do dia a dia, mesmo aqueles que já se reconhecem como essencialmente espíritos, mas o dia a dia, as vicissitudes da vida, do plano físico em que nós nos encontramos, muitas vezes nos fazem nos distrairmos, e essa mensagem vem, acima de tudo, nos chamar a atenção, nos chamar a lembrança para a impreterível necessidade de nós termos sempre atenção ao bom proveito dessa oportunidade, mais uma que o Pai nos concede, sempre nos concederá enquanto for necessário, para a nossa caminhada evolutiva. Não obstante, poder ela também ser dirigida àqueles que já não estão neste momento no plano físico, mas sim na nossa verdadeira morada, cabe também a eles essa mesma reflexão. Então, considerando que estas mensagens trazidas por espíritos superiores, elas mais do que lidas por nós, elas devem ser realmente estudadas, reestudadas, analisadas e reanalisadas, pois por trás de palavras existem mensagens muito profundas e muito amplas. Nós trazemos essa proposta de discutirmos nesta noite até onde a nossa capacidade de reflexão permite, alguns trechos, algumas palavras dessa mensagem, que eu peço a permissão aos companheiros de fazer a leitura
desse trecho final desta mensagem nesse momento. Então, do livro Luz da Esperança, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco, ela inicia assim: estás plantado, semente de luz que és, onde deves florescer e frutecer. Se, aparentemente, as condições se te apresentam adversas, adapta-te e produze de acordo com o clima existente. Se fatores desgastantes te ameaçam, renova-te com a esperança e sê motivo de bênçãos para outrem aí mesmo. Onde te encontres, podes e deves favorecer com frutos de amor aqueles que te cercam. Independendo, portanto, de clima e de lugar, de prestígio ou de destaque, deixa que desabrochem as flores do bem em teu coração e conduta, aí estabelecendo as bases para a tua e a felicidade geral. Pois bem, então essa é, como nós citamos anteriormente, é a segunda metade da mensagem, e nós agora propomos que passemos a analisar alguns trechos, como havíamos dito. Tomando inicialmente o primeiro parágrafo, onde a benfeitora nos diz que somos sementes de luz. Somos sementes de luz. Se nós recorrermos ao básico da definição da botânica, campo da biologia que se dedica ao estudo do reino vegetal, nós vamos encontrar que as sementes são responsáveis por garantir a proteção do embrião e fornecer os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento inicial quando ocorre a germinação. Então, amigos, a benfeitora utiliza o termo sementes, que, pela própria definição, é algo fundamental à vida, é a perpetuação da vida. O evangelista Mateus aponta no capítulo 5, versículos 13 e 14, que Jesus houvera dito que vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então, a inteligência da benfeitora utiliza o símbolo da semente, da luz, da vida, o símbolo de vida da semente, e diz que nós somos sementes de árvores de luz, ou seja, algo que é essencial à vida, algo que sem a sua presença os processos metabólicos da vida deixam de ocorrer ou ocorrem de forma muito precária. Então, ela poderia nos dizer que somos sementes de frutos mais diversos, mas ela utiliza o símbolo maior, sementes de luz. Todos, sem distinção, fazendo essa observação e já aproveitando para o direcionamento que gostaríamos de dar à nossa reflexão, todos nós, sem distinção, todos os filhos do Pai, do Criador, somos sementes de luz. Até mesmo, meus amigos, aqueles com os quais nós temos nossas maiores dificuldades, sejam eles próximos de nós, de convívio, ou aqueles que nós, pela televisão, pela internet, temos contato, e muitas vezes as nossas vibrações, as vibrações que encaminhamos a eles não são muito favoráveis, primeiramente a nós mesmos. Então, iniciando por essa reflexão, que todos nós, sejam aqueles que estão já um pouco mais despertos para as verdades, para o caminho e as verdades da vida, ou aqueles irmãos que ainda estagiam em um campo de maior equívoco ainda, ao qual nós, e muitas vezes, nos encontramos. Passando a mais um trechinho ainda nesse parágrafo, a benfeitora
nos diz que onde deves florescer e frutecer. Por essa rotina que muitas vezes nos encontramos, muitas vezes deixamos de valorizar o que há de mais belo e onde nós buscamos toda a força que nos faz revitalizar na esperança, na confiança, na fé. Eu gostaria de colocar aqui agora, para abordar esse tema, o ciclo de vida de um vegetal, para que nós possamos ilustrar esse trecho, onde ela nos fala onde deves florescer e frutecer. Tomando o ciclo vegetal, nós verificamos, partindo do ponto aqui da sementinha que está sendo regada, né? Observemos como isso se assemelha à nossa vida, nós que hoje já estamos no reino hominal, um pouco mais adiantados, né, do que o reino vegetal. Percebamos que o contexto da mensagem é muito rico. Na historinha, na etapa de semente, ela já enfrentando seus desafios, ela requer maiores cuidados, maior proteção, ela necessita de um solo apropriado, ela deve ser posta a uma profundidade adequada para que ela possa, com o seu desenvolvimento, romper essa barreira de solo que há sobre ela, necessita ser aguada para que quebre a sua dormência e ela dê reinício ao processo de germinação. Em seguida, ela transita para os estágios de plântula, em seguida, planta jovem, que vai se desenvolvendo, e podemos ir comparando com a nossa vida. Vai se desenvolvendo até se tornar uma planta já em porte adulta, que passa agora ao estágio seguinte, que é o estágio de reprodução, que tem início pelo próprio florescimento. Devemos florescer, diz a mentora. O que é uma flor para nós, né? Qual de nós não fica sensibilizado ao ver um belo pé de ipê amarelo, florido, né? Qual de nós não para, se sensibiliza, altera a sua vibração? Então, nesse momento, florescer, o papel da flor é transmitir alegria, transmitir esperança por meio dos seus aromas, da beleza da sua arquitetura. Nós temos um amigo de trabalho na Casa Espírita, uma pessoa muito sensível, e nós admiramos muito essa sensibilidade quando ele pega uma flor nas mãos e imagina, fica pensando, que maravilha o trabalho dos engenheiros espirituais que se dedicam, né, pela graça, bondade de Deus, no auxílio de Jesus, a estabelecer essas arquiteturas tão maravilhosas, que de uma sementinha se desabrocha esse algo magistral, né, que nós, na etapa que nos encontramos, não temos capacidade ainda de idealizar, de mentalizar, reconhecer, compreender esses processos. E ele imagina, que maravilha, essa arquitetura que se desabrocha, essas cores, essas tonalidades, e ainda nos trazem perfume. Então, muitas vezes, nós perdemos essa sensibilidade de ver a vida como ela realmente é, e muitas vezes deixamos a nossa energia ser canalizada para simplesmente os desafios da existência, que faz parte, que é bênção de Deus. Passando uma etapa seguinte, a plantinha, que é a flor, expressa ali o seu órgão reprodutivo, que muito se assemelha a nós também no estágio do reino hominal, ela vem agora gerar frutos para que possa, fazendo parte, dando a sua contribuição na obra da criação, servir de alimentos a outros seres,
do reino animal, do reino hominal, mas além dessa tarefa também de facultar a continuidade da vida, não se esquecendo que ela precisa se perpetuar e traz dentro de si o mensageirozinho da continuidade da vida, que é uma nova semente, e todo ciclo terá continuidade. Então é muito importante, o Evangelho nos traz essencialmente a sensibilidade que nós possamos olhar a vida como ela é, e não como a vida está devido a más interpretações de nós, caminheiros, que na etapa que nos encontramos já progredimos muito, mas temos ainda muitas dificuldades de compreensão, não é mesmo? Fazendo uma outra observação que muitas vezes, há pouco tempo também eu refleti sobre essa questão, a inteligência suprema de Deus, nesta estruturação, observemos o fruto, além dessa missão de fornecer alimentos a outros seres de outros reinos, ele, na sua necessidade de perpetuar-se, de dar continuidade àquela espécie, trazendo a sementinha, né, o germezinho que será um dia uma semente pronta ao novo processo de germinação, ele inicia-se com um fruto duro, geralmente, e verde. Duro para que pássaros, por exemplo, que forem se alimentar, não encontrem essa facilidade, posto que o germezinho que dará lugar a uma semente ainda está em desenvolvimento. Ele não tem condições ainda, ele não está pronto para a sua atividade fim. Então, os frutos são, no seu início, verdes e, muitas das vezes, pouco palatáveis, amargos, não é mesmo? Azedos, ou seja, para impedir, para não atrair aqueles que dele necessitariam usufruir. Então, quanta sabedoria, quanta maravilha na criação, na perfeição da criação, não é mesmo? Então, prosseguindo, amigos, passando a um próximo trecho, a mentora nos diz: se aparentemente as condições se te apresentam adversas, adapta-te e produze de acordo com o clima existente. E nós destacamos a palavra aparentemente. Vejam, uma palavra vem de forma muito sutil, muito doce, muito respeitosa, nos dizer que todas as vezes que dizemos que algo está errado, seja pelas decepções, digamos assim, pelas injustiças que consideramos cometidas a nós, aparentemente, ela utiliza o termo, se as condições aparentemente se te apresentam adversas, porque nós não podemos nos esquecer, meus amigos, uma frase também muito importante, a reencarnação não erra de endereço, ou seja, tudo que está ao nosso lado, as condições, os familiares, o trabalho, o país onde fomos plantados, todas essas condições principiaram de um fundamento maior, que é o amor e a misericórdia de Deus. Passamos por um planejamento reencarnatório, onde contribuímos mais ou menos com as nossas vontades, de ressarcir, reparar aquilo que verificamos que não foi apropriado. Participamos, então, mais ou menos, mas tivemos ao nosso lado espíritos muito mais evoluídos do que nós, nossos espíritos protetores, que estavam ali para nos auxiliar ao sucesso, pois todo planejamento reencarnatório visa o nosso melhoramento, visa o nosso progresso, a nossa
objetivo, fim, um deles, como consta no Livro dos Espíritos, que é o alcance da perfeição relativa, aquela que é possível e será alcançada por todos os filhos do Pai Criador. Então, muitas vezes, nós equivocadamente, sem refletirmos antes com a lei natural, a lei divina que consta na consciência de todos nós atribuímos a outros as condições adversas da nossa vida. Uma questão no Livro dos Espíritos que fala muito e esclarece muito e nos tira toda essa, digamos, no bom sentido, infantilidade espiritual, é a questão número 551, quando Kardec pergunta aos espíritos da codificação: pode um homem mau, com auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? E os espíritos respondem curtamente: não, Deus não o permitiria. Então, companheiros, é necessário que reflitamos se aquilo que nos acontece e nos desagrada, se é algo, se é uma condição adversa devido a infortúnios da vida, ao desamparo de Deus, à ausência de bênçãos de Jesus, ou se tudo isso faz parte de um processo onde a lei natural que encampa a lei de ação e reação, de causa e efeito, onde nós, com nosso livre-arbítrio, agimos da forma como nos achamos melhor. Deus nos dá essa capacidade, ainda limitada, é verdade, mas nos permite que hajamos conforme a nossa consciência, que tomemos os caminhos que acharmos adequados, porém, pela sua justiça divina, nos dá também a obrigatoriedade da colheita daqueles frutos que advirão do plantio realizado. Então, quando a mentora, mais uma vez, nos diz que aparentemente consideramos condições adversas, ela nos quer dizer, na prática, que estamos enganados, que todas essas condições ou foram propiciadas, permitidas pelo Pai, pelos nossos protetores que sabiam muito mais das nossas condições de sucesso, dos riscos, pois em tudo impera, antes, acima de tudo, o amor, o cuidado. Então, quando nós reclamamos de ocorrências da nossa vida, nós estamos equivocados, porque ou elas foram provocadas ou elas ocorreram devido à nossa semeadura, à nossa provocação, aos nossos equívocos na semeadura, ou elas são necessárias, são os remédios amargos que trazem a cura mais eficaz, mais efetiva, em relação à necessidade de resgates de equívocos anteriores. Então, é muito interessante que, em uma palavra, o tanto de mensagem que a benfeitora nos traz. Dando prosseguimento, no próximo parágrafo, ela nos diz: se fatores desgastantes te ameaçam. Então, meus amigos, fatores desgastantes, é verdade que a nossa vida, num planeta ainda de expiações e provas, que é casa de espíritos que, de acordo com a codificação, o Livro dos Espíritos, o ambiente ainda adequado para espíritos imperfeitos, classificados como espíritos de terceira ordem, que somos nós ainda, é necessário que nós entendamos que faz parte do momento evolutivo que nós ainda vivamos esse processo que faz parte do despertar do ser, que conhece-se muito pouco. Nós temos
nós somos muito impressionados pelos olhos do corpo físico, nós estamos muito atentos ao que está fora de nós, muito pouco despertos, muito pouco conhecedores do essencial à vida, à melhoria da vida, porque ela se faz primeiro por meio da minha vontade, da minha melhoria, da minha mudança, e nós sabemos disso, mas temos ainda muitas dificuldades em pô-las em prática. Então, esses fatores desgastantes que nos ameaçam, eles fazem parte da etapa evolutiva, fazem parte. Nós temos verdadeiramente desafios que são merecedores de muita atenção, de muita caridade uns para com os outros, porque caminhamos todos juntos. O que afeta o irmão, mesmo que esteja muito distante, nos afeta porque estamos numa corrente, estamos mergulhados numa rede, como nos dizem os espíritos, no fluido cósmico universal, que o bater de asas de uma borboleta numa extremidade do planeta causa, sim, causa, a física quântica já vem nos comprovar isso, causa interferência em todos os seres que estão sob essa atmosfera. Então, lembrando também o que nos disse Jesus, e foi anotado pelo evangelista João, no capítulo 16, item verso 33, na passagem, um anúncio de um breve retorno, quando Jesus conversava com os apóstolos, que era chegado o momento dele retornar ao plano espiritual, ele nos disse que no mundo teríamos tribulações ou teríamos aflições, mas que tivéssemos coragem, porque ele havia vencido o mundo. A questão é que muitos de nós, não compreendendo a essência dessa mensagem, consideram ainda que Jesus falava para o mundo externo, que Jesus dizia essencialmente das relações dele com os outros. Mas é engano nosso. O vencer o mundo que Jesus se referia, essencialmente, era vencer o seu mundo interno, cheio de pensamentos, de sentimentos que são provenientes de etapas anteriores, de experiências de outras encarnações, mas que ele havia vencido e nos recomenda que tenhamos coragem, A ação com o coração, que busquemos a orientação no coração, na mente, pois aí está toda a lei, todos os ensinamentos na nossa consciência devido à misericórdia, justiça e sabedoria divina. Então, se nós nos deparamos com fatores desgastantes, todos os momentos nós temos esses fatores e eles fazem parte, são bênçãos. Nós precisamos mudar o foco da nossa vida. Nós precisamos compreender que a nossa caminhada para que o mundo se torne uma casa melhor para os seus habitantes, isso não irá acontecer por um milagre, isso não irá acontecer pela ajuda mágica dos espíritos superiores, não é da lei de justiça, de amor e de misericórdia. É da lei que nós mergulhemos no íntimo, na luz, no Deus que está em nós, já que Jesus havia afirmado em menção ao Salmo que somos deuses, vós sois deuses. Então, há essa vontade, essa iniciativa, essa ação deverá partir, necessita partir de mim, de você, para comigo. Eu preciso evitar que esses fatores, que são bênçãos, mais uma vez lembrando, todos os infortúnios da vida são bênçãos. Não existe nenhuma vítima. Que paremos, que amadureçamos, que aproveitemos a oportunidade da encarnação. Quantas vezes já nos lamentamos atribuindo ao outro tudo que se sucede na nossa vida?
é necessário que amadureçamos, estamos transitando para o mundo de regeneração, como somos informados. E é curioso, meus amigos, é importante que nós pensemos nisso. Nesse planeta Terra, hoje, nesse exato momento, nós temos espíritos que estão ainda no estágio de vivência de mundos primitivos, que agem como se estivessem em mundos primitivos. Existe uma grande maioria de espíritos que estão realmente na etapa de expiações e provas, que estão resgatando os equívocos, as escolhas mal feitas, impensadas, que fazem parte da caminhada. Não são contrárias à evolução, porém, para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, porque nós nos equilibramos quando nós nos aproximamos de uma vibração maior, mais elevada, quando temos esse cuidado, essa preocupação da oração, de nos aproximarmos da vibração superior de Jesus, dos bons espíritos que estão sempre ao nosso lado. É curioso como nós, ainda numa forma vitimizada, nos colocamos e usamos muito a palavra que Jesus me abençoe, que Jesus nos abençoe. Nós precisamos urgentemente compreender que Jesus derrama bênçãos, Deus derrama bênçãos sobre nós incessantemente, só que elas não são percebidas por nós. Jesus não se magoa, Deus, acima de tudo, não se magoa devido aos seus atributos, não é? Ele não se magoa com nós, ele não se indispõe com nós, ele é amor, ele derrama sobre nós, novamente, incessantemente, bênçãos, luzes de caridade, de misericórdia, de querer bem. E nós ainda, muitas vezes, se Deus me abençoar, se Jesus me abençoar, não, nós estamos equivocados, nós estamos na posição de vítimas. Nós precisamos evoluir, deixarmos de ser, muitas vezes, aquelas criancinhas mimadas, que querem que o mundo se adapte, que nenhum fator desgastante que é bênção, que é ou expiação, resgate de equívocos cometidos em etapas anteriores e que nós pedimos a oportunidade dessa modificação, ou são provas que fazem parte da conferência do aprendizado, que é natural de toda pedagogia. Então, esses fatores desgastantes precisam ser refletidos. Eu posso encarar a dor diferente do meu companheiro ao lado, ele pode vivenciar isso de forma muito menos dolorosa, muito menos sofredora, enquanto eu vivo de lamúrias, desperdiço muito da minha energia. Apenas para citar, em relação, completando essa reflexão, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma passagem muito interessante que fala a respeito desta questão de expiações e provas. No capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 9, que a frase nos diz: a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Então, que nós reflitamos, que nós tomemos a responsabilidade sobre os nossos dias, que nós nos lembremos que nós vamos acumulando durante a encarnação o que nós quisermos, coisas saudáveis ou coisas inúteis e de grande peso. Ao chegar no momento da avaliação da etapa, quando retornamos ao plano espiritual e damos balanço à etapa cumprida, que nós possamos ter, pela nossa vigilância, pelo nosso olhar, como cita Jesus, né? Não só vigiai e orai, mas sim olhai, vigiai e orai. Então, que nós observemos mais a vida, observemos mais a nós, tiremos um tempo para reflexão, para aquela oração não sempre repetitiva, mas para aquele encontro silencioso com nós mesmos, com a essência divina, a essência da vida que está em cada um de nós.
é muito importante que nós respeitemos que cada um de nós, aquele familiar que está ao nosso lado, o esposo, a esposa, os filhos, os pais, são pessoas distintas que estão hoje reunidas por um laço de afinidade, por um planejamento reencarnatório, alguns no processo de autoajuda, de se apoiarem na caminhada como verdadeiros espíritos protetores, e outros que se aproximaram para que aqueles equívocos do passado possam ser reconsiderados, reconstruídos a caminho do bem, a caminho do amor, mas nós não podemos nunca nos esquecer que esse espírito que está ao nosso lado, o nosso filho, antes de filho, que de filho não tem nada, é um verdadeiro irmão, né, que está sob a nossa responsabilidade magnífica da paternidade, da maternidade, mas aquele espírito é um jornadeiro que, como nós, está em busca do que é algo inato a todo ser vivo, que é a busca da felicidade. Então, que nós possamos refletir, e nesse momento de pandemia, nessa bênção da reflexão, que nós possamos não dizer que estamos cheios da vivência, que nós já não, a relação já está complicada, é muito tempo junto, mas que nós observemos essa oportunidade maravilhosa de olhar para aquele que chamamos de esposa, aquela que chamamos de esposa, aqueles que chamamos de esposo, que chamamos de filhos, e observarmos muito mais do que essas posições atuais, mas o respeito e o amor por tudo que já vivenciou esse espírito, por tudo que caminhos de acerto e equívocos que ele já vivenciou, que nós possamos dar a ele tudo o que nós temos de melhor, a semente de luz que há em nós, que ela possa desabrochar, que o Deus que há em nós, que é a centelha divina, possa brilhar e nós possamos fazer a Ele, independente do que nós possamos julgar de certo ou errado, que nós permitamos, assim como o Pai faz conosco, que nós tomemos o nosso caminho. É lógico que nós temos a responsabilidade de orientá-los naquilo em que nossa consciência já consegue discernir do bom e o mau caminho, mas sempre com muito amor, com muito respeito. E continuando, nos dias ainda no mesmo parágrafo, renova-te com a esperança. Meus amigos, irmãos, a esperança é algo que nunca nós podemos deixar que falte. Quando nós fazemos a leitura da obra O Céu e o Inferno, ou do romance Memórias de um Suicida e tantos outros que abordam essa temática, também essa temática do suicídio, nós vamos verificar que aqueles irmãos que se encontram nas condições mais penosas, mais sofridas, são aqueles que optaram pela porta do suicídio devido à causa desesperança. Porque a inteligência divina coloca em nós, no instinto de sobrevivência, algo que é primordial. E aqueles que, devido a um estágio de desesperança muito acentuado, conseguiram romper até essa barreira do instinto de sobrevivência, foram a um nível, a um patamar de tanta precariedade, da perda da esperança que leva a esse ato, que são os estágios mais complexos de reconstrução, de reconsideração desse instituto da sobrevivência. Então, que nós possamos refletir, trazer pela nossa inteligência, pela capacidade que temos, assim como nos lembra Emmanuel, se nós temos duas asas a desenvolver, a asa da intelectualidade e da moralidade, e que os espíritos nos dizem que geralmente conseguimos desenvolver primeiro a asa da intelectualidade, o desenvolvimento da inteligência, que possamos utilizá-lo, porque dessa forma, provavelmente é o caminho mais fácil,
que possamos utilizar a nossa inteligência, o discernimento, como nos diz Emmanuel, para que nós possamos nos autopromover no nosso desenvolvimento moral, que nós possamos compreender que amanhã, pelo amparo divino, pela nossa rogativa sincera, o amparo sempre nos alcança, que amanhã teremos uma nova oportunidade, que novos caminhos serão abertos, que novos pensamentos, novas ideias de como lidar com as coisas do dia a dia. Nós não estamos falando de coisas do plano espiritual, estamos falando do campo de provas que nos encontramos nesse momento, no campo abençoado, para que possamos ter bom proveito dessa etapa, dessa bendita etapa, que muito tempo aguardamos até tê-la de novo, e quando retornarmos à casa, a nossa verdadeira morada, darmos novo balanço a essa etapa, verificarmos que teremos que retornar ainda, mas retornar pelo nosso mérito em condições cada vez melhores, porque isso é muito importante que se diga. Existem pessoas que, desconectadas de si mesmas, acreditam que a vida é um suceder de questões muito aleatórias, né? Existem pessoas que, lamentavelmente, ainda dizem: não ria muito hoje porque amanhã você irá chorar. Meus irmãos, os Espíritos nos dizem que expiações e provas são necessários ainda devido à nossa hierarquia, a nossa hierarquia espiritual. À medida que vamos evoluindo, conhecendo, nos aproximando da luz, a necessidade de resgatarmos equívocos reduz, porque menos equívocos, menos trilhas equivocadas, distanciadas da lei de amor, de misericórdia, de justiça, menos dores é necessário que passemos por elas, ou, de outra forma, nós vivenciamos essas dores que para alguns é muito significativa, nós a vivenciamos com outro olhar. Aquela agulha nos fere menos, nós observamos aquela oportunidade, aquele que para nós é um sofrimento, que onde o mundo vai parar, que muito ouvimos, nós já conseguimos ver como oportunidades. Trabalhamos sim, para que aquele que está num processo de expiação, de resgate, que ele possa ter sucesso na sua empreitada, e daí vem a caridade, né? Porque nós temos que ter muito cuidado com esse conhecimento de que em tudo há justiça, e não nos tornarmos seres frios diante ao sofrimento do nosso próximo. Não, nós devemos contribuir com ele para que ele tenha sucesso, para que ele passe por aquela expiação, passe por aquela prova e tenha sucesso na sua empreitada, porque caso ele não o tenha, é também de nossa parte, é também nossa responsabilidade, porque enquanto houver uma lágrima, um ranger de dentes em torno de nós, nós temos compromisso com isso, né? Existe um raciocínio muito fundamental à vida, de que à medida que nós evoluímos, cada vez mais nós passamos a ser devedores daqueles filhos menores do Pai, como somos hoje perante irmãos que já alcançaram degraus mais elevados na caminhada para a luz. Então é importante que compreendamos que é necessário que nós trabalhemos para o nosso aperfeiçoamento, a nossa caminhada, mas que também, como nos diz na questão 132, o outro objetivo da encarnação, que nós possamos dar a nossa contribuição na obra da criação. Dando prosseguimento, porque
graças a Deus o tempo caminha e nós não podemos parar, refletindo também sobre o trecho ser motivo de bênçãos para outrem aí mesmo. Meus irmãos, se a condição está ruim, está difícil, se estamos enfrentando um momento complexo, o melhor remédio está nas palavras de Jesus, que não desperdiçou nenhuma oportunidade quando nos disse que amássemos, primeiramente, primeira recomendação, que amássemos a Deus acima de tudo, e a segunda recomendação, que amássemos o próximo como a nós mesmos. Jesus tinha um objetivo muito claro com essa mensagem. Se no momento eu enfrento uma dificuldade que considero dolorosa, o melhor remédio, logicamente me responsabilizando, tomando todo o encaminhamento, pensando, buscando o aconselhamento, planejando as minhas ações, mas paralelo a isso, vire o olhar para quem está ao seu lado, porque ao fazer isso, verificando que os desafios da encarnação daquele irmão que está ao seu lado são muito maiores que o seu, nós promovemos a nossa cura, porque nós nos fortalecemos e nós verificamos que, ao nos dedicarmos ao outro, a sermos abnegados, a sermos bênção a outrem, nós estamos promovendo o que há de melhor para nós. Nós estamos fazendo o bem a nós. Nós enfrentaremos os desafios da nossa jornada com muito mais força, com muito mais amor e com muito mais gratidão e compreensão sobre o porquê daqueles desafios. Passando ao último parágrafo, caminhando para a finalização das reflexões, ela nos diz no trecho de que deixa que desabrochem as flores do bem em teu coração e em tua conduta. Observemos, deixa que desabrochem. Então, elas já estão lá, as flores do bem estão em todos os corações, inclusive, meus irmãos, daquele que nesse momento, aquele irmão que é motivo de maiores dissabores, que eu julgo ser motivo de maiores dissabores na minha caminhada. Deixa que desabrochem as flores do bem no seu coração e, também fundamental, na sua conduta. O ditado popular fala, e é verdade, que falar é fácil, fazer é difícil. Nós estamos na etapa do fazer. Nós, para adentrarmos na regeneração, inicialmente, a nossa individualidade, nós precisamos passar do estágio da fala para o estágio da conduta, do exemplo. Nós sabemos que Jesus é guia e modelo. Nós sabemos, então, que nós devemos imitar as ações, os sentimentos e os pensamentos de Jesus, apesar dos pensamentos serem um pouco mais complexos. Mas imitarmos, copiarmos, repetirmos a sua forma de agir, as marcas dele, um ser crístico, que prioritariamente nós podemos reconhecer como marcas de ausência de agressividade, marcas de fala sempre muito séria, muito propositada, porém muito amorosa. Jesus, a todos a quem se dirigiu, como está registrado, em nenhum momento usou de maledicências, de oportunidades de comentar sobre as características em que se encontrava aquele espírito na sua etapa evolutiva. Jesus sempre utilizou o seu tempo para boas palavras, para boas mensagens. Então, que nós procuremos, para deixarmos desabrochar essas flores do bem, que nós possamos não dizer que nós
aceitamos Jesus, seguimos Jesus, somos cristãos, mas que nós nos esforcemos, que nós olhemos para os nossos atos, para os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e como diz Santo Agostinho, que nós possamos dar balanço ao nosso dia, para que isso se torne um reflexo instantâneo, para que antes de, inicialmente, quando nós cometamos aquele ato inapropriado, a luz se acenda e nós possamos parar durante o processo, para que daqui a pouco nós consigamos adormecer isso, esses aspectos que foram um dia necessários à nossa sobrevivência instintiva, mas que hoje estão plenamente em desacordo ao momento evolutivo que nós nos encontramos e que almejamos estar. Prosseguindo mais um trechinho aqui. Aí, ainda no mesmo parágrafo, aí estabelecendo as bases para a tua e a felicidade geral. Observemos, meus irmãos, o que fazemos hoje, agora, o que pensamos hoje, agora, estamos formando a base daquilo que seremos para todos sempre. Aquilo que realizamos nesse momento vai ser a estrutura que permitirá que subamos a esferas mais altas do universo, onde habitam aqueles espíritos que são hoje dedicados à missão do bem, do auxílio. Então, que nós tenhamos atenção, que não deixemos para o amanhã aquilo que é necessário fazer hoje, que agora, nesse momento em que estamos encarnados, novamente, como dissemos, quando viemos fazer a prova daquilo que tanto estudamos, que tanto reavaliamos de etapas anteriores, que nós possamos agora, nesse momento, na família em que estamos, com aqueles que estamos, nas condições financeiras que Deus nos concedeu como as mais apropriadas, com as condições de labuta do trabalho, com aqueles afetos, companheiros que nos identificamos tanto e dizemos, você é meu irmão, e já sim, já foi, já criamos um vínculo de afinidade, de fraternidade muito grande, pois já jornadeamos em outras etapas bem próximas, mas que estejamos atentos a verdadeiro proveito para que nós viemos, que corresponde à nossa relação com aquilo que é adverso, com as dificuldades, né? Na vida moderna, nós temos que vão mudando, né? Os desafios vão mudando. Hoje as nossas atenções, a nossa vigília deve estar muito voltada para as coisas do nosso dia a dia. Por exemplo, as questões de trânsito, né? Aquele desenho animado que nós, um pouquinho mais jovens, há um pouco mais de tempo nessa encarnação, nos lembramos daquele desenho muito emblemático do Pateta, né, que ele se transforma quando senta no banco de um automóvel. Muitas vezes nós agimos dessa forma. E quando nós nos tranquilizamos, nós acalmamos essa fera. Mas que essa fera seja refletida antes de sentar no banco do automóvel, né? Que nós possamos compreender que existem espíritos em diversos estágios nesse momento, nesse planeta, e nós não podemos permitir que atos extremamente maléficos possam ser provocados por nós, que já sabemos qual é o caminho, um pouquinho, né? Nós já despertamos para isso, nós já estamos na etapa, nós já não estamos mais na etapa que infelizmente, ou felizmente muito ouvimos falar no dia a dia, de que vamos viver a vida porque ela é uma só. Nós já sabemos que ela não é, ela é uma só, com várias etapas, mas não no sentido que muitos ainda encaram, da finitude completa, e que nós possamos fazer dias melhores,
que Jesus nos abençoa sempre, o Pai Eterno nos abençoa sempre. Que nós assumamos essa bendita responsabilidade e que, como essa paisagem, que mesmo no deserto, onde por quase nenhum ser humano são vistas, as flores, em nome de Jesus, florescem. Que assim seja, muita paz, muitas boas reflexões. Amigos queridos, neste momento, sob a égide de Jesus, nosso irmão maior, que tanto nos ama, sentindo também o amparo amoroso dos amigos espirituais que nos assistem. Elevemos nossos pensamentos a planos mais altos. Sintamos os fluidos benéficos nos envolvendo neste momento. Vamos nos libertando dos condicionamentos no mal, que tanto nos escraviza. E agora, vamos empreender a nossa jornada evolutiva de espíritos imortais em busca da luz. Somos sementes de luz, filhos do Criador. Permitamos que as flores do bem desabrochem em nossos corações. E todas as dores, as angústias, os sofrimentos se tornarão menores, harmonizando assim a nós espíritos sedentos de paz, na mente e no coração. Eu vou na mente, no meu coração, buscar a harmonização, fechar meus olhos e conversar com Deus. É hora do passe, vou me concentrar, pedir a Deus para secar a minha lágrima e daquele que precisa. Ilumina, Senhor, e nos ilumina. Ilumina, Senhor, nos ilumina. Clareia nossa mente, acenda a luz do coração e põe sobre nossas cabeças a tua mão. Se tiveres fé e acreditar, se seguir a luz, ajuda terá, pois o amor de Jesus vem dessa luz. O amor de Jesus é essa luz, é essa luz, é essa luz. Que possamos sentir o amparo do Mestre Jesus. Que assim seja.